relembrando o currículo para aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvi-lo, do professor Sandro Gilbert Martins. Ele é advogado, militante, mestre e doutor em Direito Processual Civil pela PUC São Paulo, professor da Faculdade de Direito de Curitiba, Unicuritiba, da Escola da Magistratura do Estado do Paraná, e tem livros e artigos publicados. É o coordenador deste curso do anteprojeto de Código de Processo Civil. Inclusive, passo a palavra ao professor. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pelo velar. Vamos, já diante das provocações do professor Rodrigo, eu vou fazer aqui alguns comentários, antes de entrar no tema aqui. Eu me lembro da história da mudança do recurso, né, de tanto mudar recurso, tal, que tem um colega lá de São Paulo, lá, colega do professor Oswaldo, doutor Heitor Sica, um jovem talento do processo civil, que ele tem um texto muito interessante que ele fala sobre as mudanças do agravo e o mito de Prometeu. Prometeu foi aquele cidadão que roubou o fogo, né, lá dos deuses gregos, e daí penduraram ele, os corvos iam lá, comiam o fígado dele durante a noite, né, daí de manhã renascia de novo o fígado, e de noite ele comia de novo. É a mesma coisa dos recursos de agravo, né? Quer dizer, vai mudando o agravo, daí nasce de novo, daí muda o agravo de novo, daí nasce de novo, daí muda o agravo de novo, né? Mais ou menos esse mito vale para os recursos de modo geral. E outra coisa, professor Rodrigo, dessa situação da lambada que o senhor levou, do efeito suspensivo, eu sempre lembro aos alunos, e aqui então fazendo esse trocadilho com os colegas que são juízes, que eu sempre lembro que é culpa em parte da nomenclatura das coisas. Vejo que o juiz é de direito, o tribunal que é de justiça. Então é um pouco que a gente tem que entender essa perspectiva da nomenclatura, que lamentavelmente é dada. Mas enfim, tirando as brincadeiras, vamos para o recurso especial e para o recurso extraordinário, que não tem assim grandes modificações daquilo que nós temos hoje. O que de interessante vamos aqui a tratar? Há um dispositivo que foi posto aqui, na linha do que a gente vem tanto pautando aqui dos fundamentos das decisões dos juízes, né, para aliviar um pouco, mas o presidente e o vice-presidente também vão ter que fazer suas fundamentações bem feitas agora para inadmitir recurso especial extraordinário. Diz aqui o dispositivo, o parágrafo 2º do 1042, que quando o recurso tiver fundado em dissídio jurisprudencial, no caso do recurso especial, é vedado ao órgão jurisdicional inadmiti-lo com base em fundamento genérico de que as circunstâncias fáticas são diferentes, sem demonstrar a existência dessa distinção. Hoje é muito comum o centro do recurso especial, diz lá que é um dissídio, tal, o que o presidente do tribunal faz, ou mesmo lá o relator, os casos são diferentes, não conheço o dissídio, mas eu levei tanto trabalho para fazer lá o cotejo analítico, paradigma, digna, e eles só dizem, é diferente, não conheço. Você, mas pelo menos me diz por que você acha que é diferente, né? Então, o legislador aqui está dizendo isso também para as cortes superiores, também para presidente e vice-presidente. Outra novidade aqui, e essa é uma novidade que é daquelas que a gente vai pagar para ver. Diz assim, o Supremo e o Superior Tribunal de Justiça poderá desconsiderar, né, ou um ou outro poderá desconsiderar o vício formal do recurso tempestivo ou determinar sua correção, desde que não o repute grave. Ou seja, o STJ e o STF vão poder corrigir eventuais defeitos mínimos do recurso tempestivo para, digamos assim, conhecê-lo, propriamente dito. Eu digo, esse nós vamos pagar para ver. Você acha que o STJ e o STF vai mandar corrigir alguma coisa para conhecer? Nós vemos que eles fazem de tudo o oposto, de tudo para não conhecer. Mesmo aquelas situações banais, que eu acho que já foram aqui algumas levantadas, não tem assinatura do advogado. Para eles é um pecado mortal, não conhece do recurso. Nós vimos esses dias atrás, o STJ deixou de conhecer uma manifestação no STJ, embora o advogado com procuração nos autos tivesse assinado a petição, porque a petição foi mandada eletronicamente por um outro advogado que não tinha procuração nos autos. Quer dizer, olha um absurdo. Eu, Sandro, sou o procurador dos autos. Assinei a petição.
Só que como eu tive um problema na hora de mandar a petição eletronicamente, lá por qualquer motivo, o meu colega mandou por mim a petição no e-mail, como se fosse ele cadastrado lá, ele entrou e mandou, mas a petição está assinada por mim. Não conheceram da petição porque aquele que enviou não tinha procuração nos autos. Como se ele não pudesse em 5 dias juntar. Então, se o problema era esse, vou dizer, você não pode em 5 dias juntar a procuração, se precisar dessa procuração? Não, eles não conhecem. Então, aqui, a cultura do STJ, do STF, tem nos mostrado justamente o oposto do que o legislador quer. Então, esse tipo de dispositivo, a meu juízo, vai ser letra morta. Né? Os advogados vão ficar felizes da vida com ele, mas na prática, o significado disso, acredito eu, vai ser zero. Uma outra circunstância interessante aqui, coloca aqui o dispositivo, é o seguinte. Quando, por ocasião do incidente de resolução de demandas repetitivas, que continua existindo no Supremo e no Superior, diz assim, quando lá, por ocasião disso, receber requerimento de suspensão de processos em que se discuta a questão federal constitucional ou infraconstitucional, poderá, considerando as razões de segurança e de excepcional interesse, estender a eficácia da medida a todo o território nacional até a ulterior decisão do recurso extraordinário ou especial interposto. Aconteceu recentemente com as TAC-TEC, né? A ministra Isabel Galotti mandou suspender tudo, né? Não só as causas de recurso especial que estavam aguardando, como todas as demandas envolvendo discussão TAC-TEC tinham que parar. Né? Teve juiz que estava protocolando as decisões com data anterior à data da ministra para dizer, eu já estava pronto, eu já ia me livrar daquilo, ia ter que ficar. Né? Mas, enfim, esse episódio que gerou aqui, neste caso recente, está aqui contemplado. Mas, diz assim, a requerimento pode suspender tudo. Mas requerimento de quem? Quem é que vai requerer isso para o relator do STJ do STF? Vai ser uma das partes? Vai ser o Ministério Público? Vai ser um amicus curiae? Vai ser um leigo no meio da rua? Excelência, eu estou vendo que vocês estão discutindo aí a discussão de plano de saúde, eu acho que o senhor deveria parar e mandar parar tudo. Vou dizer, é uma norma muito interessante, mas quem é a legitimidade de requerer isso? Ou se vai ser... E se exige um requerimento interno, não pode ser de ofício. A medida da ministra Galotti, por exemplo, foi de ofício. Ela... percebendo o tamanho da encrenca, ela decretou o negócio. Não pode, tem que ser requerimento, então de ofício não pode. É um negócio que a gente vai ficar também sem saber até que ponto isso vai ter efetivamente algum resultado. O efeito suspensivo já foi tratado aqui, então nós também temos a oportunidade de ter concessão de efeito suspensivo, e o efeito pode estar na petição do recurso, ou pode estar em petição autônoma, como tem sido a tônica dessa concessão de efeito suspensivo ao longo dos demais recursos. A questão que eu não sei se o professor Oswaldo tratou, eu cheguei depois aqui por uma questão profissional, me perdoe, mas me parece que o que faltou aqui, de alguma sorte, estabelecer é o seguinte, eu peço na petição, mas também posso pedir em petição autônoma com documentos necessários quando já estiver no tribunal. E eu posso renovar isso, vou dizer, eu peço para o juiz, né? Aqui inicialmente vai ser de quem é a competência, daí aqui esclarece a competência dizendo o seguinte, vai ser do presidente ou vice-presidente enquanto estiver na origem, né? Antes do juízo da admissibilidade. Depois de feito o juízo da admissibilidade, vai competir ao presidente do STJ ou do STF enquanto não distribuído. E depois de distribuído, ao ministro relator. Então eu pedi aqui no presidente e vice-presidente, ele negou. Aí eu posso pedir daí em petição autônoma para lá? Vou poder pedir. Em tese, está escrito aqui que eu posso fazer no pedido da petição ou em petição autônoma. Então, se negado aqui, eu posso pedir lá. Então, em tese, é uma forma de recurso sem ser previsto o recurso. Né? Eu não vou ter prazo para isso, não vou ter nada. Né? E é petição autônoma, ou seja, hoje a gente faz por medida cautelar. Né? Mas é uma petição autônoma que não diz ser, não é uma ação autônoma, é uma petição autônoma, dando a entender que é um incidente, não propriamente uma ação. Vamos ter que ter estrutura para isso, né? Para não catalogar como tal. Então, isso aqui me parece, a ideia é boa, mas na prática vai gerar algum transtorno. Outra questão interessante que foi tratada aqui, que eu acho complicada, mas é a ideia da fungibilidade entre recurso especial e extraordinário. Hoje o que acontece, e este é um problema
digamos assim, corriqueiro. Eu entro com o recurso especial extraordinário do mesmo acordo. Num recurso especial eu digo o seguinte, ó, o problema é ofensa ao artigo 333, inciso 1º, ônus da prova. E no recurso extraordinário, eu digo lá, houve cerceamento de direito de defesa. Questão constitucional prevista lá no artigo 5º. O recurso primeiro vai para o STJ, depois vai para o STF. O que não raras vezes acontece hoje no STF, diz o seguinte, eu não conheço desse teu recurso aqui, porque a ofensa não é direta nem frontal à Constituição. Para eu analisar se houve cerceamento de defesa ou não, eu vou ter que analisar a questão infraconstitucional do ônus da prova, tal. Então, isso é matéria que o STJ tinha que ter conhecido. O que está fazendo o legislador aqui? Vendo esta realidade, ele está dizendo o seguinte, se você, senhor STJ, entender por algum motivo que a questão que está versada no recurso especial envolve questão constitucional, ao invés do senhor não conhecer e matar esse recurso especial, o senhor deve encaminhar este recurso especial para o Supremo, porque você está entendendo no STJ que a matéria é constitucional. E no artigo seguinte diz o oposto. Senhor Supremo, se o senhor entender que a matéria que o senhor está a tratar no recurso extraordinário não é de natureza constitucional, e sim infraconstitucional, o senhor não deve simplesmente matar o recurso, o senhor deve devolver ao STJ para que analise aquela matéria que o senhor está entendendo ser infraconstitucional. Bem, em termos de previsibilidade, tudo certo, essa fungibilidade, ótimo, estamos tentando salvar este fenômeno que eu disse aos senhores antes. Agora veja o seguinte, voltemos ao exemplo que eu dei do 333 e questão da garantia constitucional. Eu primeiro vou para o STJ, e o STJ analisa o meu recurso e nega provimento ao meu recurso especial. Aí vai processar o recurso extraordinário. Cai no recurso extraordinário, o Supremo diz, isso aqui é matéria infraconstitucional, eu devolvo ao STJ. Mas vai devolver o STJ vai chegar lá no STJ, este meu recurso extraordinário convertido em especial, o STJ vai dizer o seguinte, mas peraí, eu já analisei isso no especial que veio para mim. Ou seja, não vai dar em nada, mas vai dar uma trabalheira para eles violenta. Eles vão converter, principalmente o Supremo vai converter uma série de coisas que pode o STJ já ter analisado antes. Porque não raras vezes a gente entra com os dois recursos. Claro que quando eu entro só com o recurso especial ou só com o recurso extraordinário, eu até entendo que essas proposições aqui vão ter lá a sua valia. Mas quando eu entro com os dois, eu vejo que haverá no mínimo uma preclusão consumativa antes, quer dizer, já julgou aquilo, já analisou aquilo, e essa conversão, eventualmente, do recurso extraordinário especial não vai lá ter grande valia. Outra previsão que está aqui consagrada dentro dessa realidade, aliás, a crítica que eu faço, o que a gente esperava aqui nessas disposições é que viesse escrito o que é violação frontal, o que é violação indireta, né? Porque está na Constituição que eu tenho que ter lá a violação. Agora, essa violação frontal, direta, isso é invenção da jurisprudência do Supremo. Não está no texto da Constituição. Então, se a jurisprudência do Supremo entendeu isso, criou isso, e se reputa isso inserido no texto constitucional, caberia aqui, pelo menos, o legislador ter tentado dizer para nós, advogados, ou para nós, cidadãos, que tipo de violação é esta que tem que ser frontal. Porque fica muito simples também dizer que não houve violação frontal, nem indireta, ela é meramente reflexo, e ponto. Quer dizer, esse é o fundamento. No fundo, não explica coisa nenhuma, né? O que quer dizer esse frontal? Como é que tem que ser? Quando é que eu tenho esse frontal? Quer dizer, se a gente está falando tanto das questões de fundamento, isso também vai ter que ter reflexo lá no Supremo, no STJ, para não ficar nessas cargas genéricas de inadmissibilidade, que, aliás, eles são muito felizes nisso lá quando querem, né? Outra questão, e daí nisso foi, em tese, em parte solucionado, é a questão do pré-questionamento. Num dos dispositivos do embargo de declaração, está previsto que, mesmo que você provoque o tribunal, seja lá no órgão fracionário que estiver, e o tribunal rejeite o recurso de embargos de declaração, porque entenda que ali você queria rediscutir, rejulgar, etc., não tinha nenhuma opção, diz agora o texto do artigo 1038 que consideram-se incluídos no acordo os elementos que o embargante pleiteou para fins de pré-questionamento, ainda que esses embargos, então, não sejam admitidos ou rejeitados, caso
então o Tribunal Superior considera existente erro de omissão, contradição, obscuridade, erro material. Então facilitou um pouco a vida nossa do advogado, porque às vezes você provoca, o tribunal se nega porque entende que no conjunto da obra aquilo estaria resolvido, né? Não enfrenta aquelas circunstâncias e você não tem pré-questionamento, não consegue chegar ao recurso especial extraordinário. Então aqui foi uma forma de contornar um pouco este problema. Também uma outra questão que foi inserida, isso está lá mais na parte geral. Pasmem, senhores, hoje voto vencido não considera para fins de pré-questionamento. Então o voto vencido diz tudo aquilo que você precisava, mas daí o STJ tem uma súmula dizendo que voto vencido não serve para fins de pré-questionamento. Então aqui agora o legislador está prevendo que voto vencido, sim, faz parte para pré-questionamento. Então, também resolve essa questão do pré-questionamento, o voto vencido, essa previsão. Uma outra mudança, que também é uma discussão doutrinária que existe, é quanto ao efeito devolutivo translativo aí do recurso especial extraordinário. O que está se contemplando aqui no artigo 1047 é que, admitido o recurso extraordinário ou especial, o Supremo ou o STJ julgará a causa aplicando o direito. E daí diz o parágrafo único: tendo sido admitido recurso extraordinário especial por um fundamento, devolve-se ao Tribunal Superior o conhecimento dos demais fundamentos e de todas as questões de fato e de direito relevantes para a solução do capítulo impugnado. Qual é o pulo do gato aqui? Aqui está justamente a discussão em torno das questões fáticas que, segundo a posição prevalente hoje, tanto no STJ e STF, é naquele sentido de que STJ e STF não analisam nessas searas questões de fato que não aquelas deduzidas no acórdão recorrido. Quer dizer, eu me limito aos fatos tais como considerados no acórdão recorrido. Eu não posso ficar investigando prova, revolvendo o caderno. Daí o STJ e o STF criam toda essa seara. O que está resolvendo esse parágrafo único? Meu filho, você pode, conhecido o recurso especial, você pode analisar tudo. Não é questão de reexame, é questão de exame. Ou seja, se está dizendo algo que os ministros devem estar arrepiados quando lê aqui. O quê? Que o STJ e o STF sim são cortes de revisão e não cortes de direito objetivo. Eles estão lá também para análise de questões de fato, etc, em relação ao capítulo que eles têm que dizer. Isso aqui, eu tenho dúvida se eles leram exatamente, se o STJ não vai mudar isso ainda no Senado. O STF não vai mudar isso no Senado, porque é tudo que eles não querem. Imaginar o STJ que está servindo como se fosse um tribunal analisando uma apelação. Se você falar com a ministra Helena Calmon, entre outros, eles têm pulos desse tamanho, porque é tudo que eles não querem, né? Mas, lamentavelmente, para eles, eu acho que para muitos de nós, muito bom que isso aconteça. A gente tem tribunais do país muito bons, mas tem tribunais que, lamentavelmente, carecem de uma qualidade maior, porque eles fazem daí o STJ, sim, o papel de corte de apelo. Aí tem toda a objetivação aqui na parte de recurso, de repercussão geral, com todas aquelas regras que foram inseridas aqui, nada de novo nisso, enfim, vem todas aquelas questões, tem que ter no recurso extraordinário a alegação em preliminar, se não tiver não conhece, tem todos aqueles requisitos de quando é, que não é. Eles mudaram aqui redacionalmente alguma coisinha, mas no conteúdo não tem nada de diferente do que nós já temos aí em relação a isso. O que está mudando, em tese aqui, nesse particular apenas, é aquela questão que hoje no atual código tem, que é meio de deixar boquiaberto. Qual? Você está lá com aqueles recursos por amostragem, né, você escolhe alguns, manda lá para o STJ, o STJ define. Aí diz a lei atual: o tribunal vai escolher se aplica ou não aplica aquilo que o STJ decidir no repetitivo. Se ele entender que aplica, ótimo. Se ele entender que não aplica, ele manda tudo aquilo para o STJ, daí o STJ reforma tudo aquilo. Então, o que o legislador está corrigindo? Está corrigindo o óbvio, dizendo: meu filho, se lá o STJ tomou uma postura, você aqui embaixo cumpre a postura que o STJ deu. Quer dizer, você não tem mais essa opção de aceitar ou não aceitar. Se você tinha julgado no mesmo sentido, menos pior. Agora, se você tinha julgado em sentido diverso, trate de mudar aí embaixo de uma vez, né? Não seja tolo de mandar aqui para nós. Cumpra.
Eles estão pena de fato. Estão entendendo isso que você já entendeu, doutor Rodrigo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas eu cumpro. Mas quem é juiz, né? Cumpra-se. Então, aqui nesse aspecto, o artigo 1052, então, vem nessa toada que deve aplicar aquela tese que se sagrou vencedora lá no recurso repetitivo, seja em especial ou seja no caso da repercussão geral lá do STF. Aí, na sequência, já foi mencionado aqui, nós temos agora o chamado agravo de admissão. Então, quando não conhecido o recurso especial extraordinário, o recurso que me será disponível vai ser um recurso de agravo com esse nome, agora de admissão, de admitir que suba às instâncias superiores. Não tem muita diferença do que se exige hoje para aquilo, a questão aí, salvo, é documental, né? Mas, enfim, nada demais de extraordinário. Pode aqui ensejar efeito suspensivo ou não, vai dizer a mesma coisa, posso pedir na própria petição ou fazer em petição autônoma, se repete estas circunstâncias, quem é que aprecia quando, onde, mas no mais não temos nenhuma grande novidade em relação ao sistema de agravo que praticamente já temos hoje, processa em primeiro grau aqui, né, no tribunal local e depois remete-se ao STJ ou ao STF, conforme seja especial ou extraordinário. E, por fim, tem os embargos de divergência, que cabem lá no STJ e no STF. E o que mudou aqui no embargos de divergência nesta configuração do anteprojeto? Ele apenas esmiuçou a essas discussões que a gente vê no âmbito doutrinário e na própria jurisprudência superior do STJ, no STJ e no Supremo, em relação às hipóteses de cabimento. Então, o que ele diz aqui sobre embargo de divergência? É embargável o acórdão de turma que, primeiro, em recurso extraordinário ou especial, divergir de julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acordos embargado de paradigma de mérito. Então, ele está dizendo o quê? Tem que ser diferente o órgão julgador naquilo que diga respeito a decisões de mérito. Também diz, em recurso extraordinário especial, divergir de julgamento de qualquer outro órgão no tribunal, sendo esses acordos, o embargado e o paradigma, relativos a juízo de admissibilidade. Ele está dizendo, também cabe no juízo de admissibilidade, cabe no mérito, cabe no juízo de admissibilidade. Em recurso extraordinário especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido o recurso, porém tenha apreciado a controvérsia. O STJ e o STF tem muito disso, né? Ele não conhece do especial, não conhece do extraordinário, mas se você for ler o acórdão, ele julgou o mérito total do recurso, mas chega no final e diz, não conheci desse recurso aí. Então ele está dizendo, eu posso usar este, em tese, não conhecimento como uma divergência de mérito, já que o meu embargado é de mérito? Sim, pode. Então essa era uma discussão doutrinária, está encampando aqui. Ainda, nas causas de competência originária, divergir do julgamento de outro acórdão do mesmo tribunal. Então também está dizendo que nas causas originárias eu tenho embargo de divergência. Não é questão que também, até certo ponto, foi polêmica. Aí diz aqui, ainda nos seus parágrafos, cabe embargos de divergência quando o acórdão paradigma for da mesma turma que proferiu o acórdão embargado, desde que a composição desta turma tenha sofrido uma alteração de mais da metade de seus membros, que era uma outra situação que no Supremo, no STJ, tem tratamento diferente, e que agora está se tentando padronizar. Então, se mudar a composição de mais da metade dos integrantes, este novo acórdão eu posso confrontar com o acórdão da mesma turma em situação diferente de sua composição. E, no mais, aí as questões de embargo de divergência também não mudam, não ganham grande diferença ou grande trato em relação ao que já temos hoje. Basicamente, acho que de recurso especial extraordinário, as questões postas eram estas. Eu aproveito esse tempo aí final para agradecer o professor Rodrigo, o professor Luciano, que encamparam a ideia que já tivemos de fazer uma discussão sobre o anteprojeto, ainda que preliminar. Eu até tentei agora há pouco ver se temos já alguma notícia da Câmara, né, se isso foi posto em votação já ou não, mas não achei essa notícia ainda, não vi ali se saiu algo
propriamente que a previsão em tese seria de votação hoje. Mas, enfim, renovo o meu agradecimento ao professor Rodrigo, ao professor Luciano, parabenizo e agradeço também a todos que estão compartilhando da gente com essas ideias iniciais, né, essa apresentação inicial aí desse trabalho. Muito obrigado. Gostaria de agradecer em nome da coordenação de núcleo do professor Rodrigo Otávio Gomes Amaral e da direção-geral da escola Dr. Luciano Albuquerque, a presença e a coordenação pedagógica desse curso ao professor Sandro Gilbert Martins, que já recebeu o seu certificado com os nomes das palestras todos concentrados em um único documento, razão pela qual não recebe um novo certificado. Gostaria ainda de chamar os professores, doutores Oswaldo Canela Júnior e Dr. Rodrigo Otávio Gomes Amaral, para iniciarmos, sem mais delongas, aproveitando a redução da utilização dos minutos, sem qualquer prejuízo da técnica e do conteúdo pelo professor Sandro, para que a gente possa voltar ao horário ainda para poder continuar os trabalhos após o intervalo e imediatamente após os debates que instauraremos. A técnica está ok, não tem nenhum defeito de áudio, tudo tranquilo? Quer começar com a Londrina? Vamos começar por aqui primeiro, mas preservado o áudio para eles, tudo mais, eu passo o microfone a todos. Gostaria de saber da plateia se há alguma pergunta específica a eles. Quem quiser pode se manifestar, por favor. Sem perguntas? Para nenhum dos três? Tá. Eu não vou me conter. Certo? Professores, a gente viu que, me parece que há uma mitigação do sistema de preclusões com possibilidades de inúmeras reiterações de pleitos antecipatórios, concessivos de efeitos, dos mais variados, e eu não me atentei ainda ao anteprojeto se houve uma ampliação de punições por reiterações de pleitos imotivados, um aumento de percentuais para litigância de má-fé, um aumento dessas hipóteses, se isso vai poder ser efetivamente aplicado, ou a tendência vai ser o exame reiterado e contínuo de decisões em reiteração, sempre sob os auspícios da urgência, de um fato novo que em verdade não é novo, uma interpretação nova, diversa. Se a jurisprudência vai acabar se assentando ou a gente vai ter que confiar na eventual preguiça de um advogado ou outro para não reiterar esses pleitos, ou na falta de importância à causa ou ao cliente, para evitar essas decisões mais aguerridas. Porque a gente sabe que justamente nos hard cases, nos processos mais difíceis, esses pedidos vão ser reiterados e as guerras de liminares vão ser patentes. Nós vamos ser quase impedidos de trabalhar até que determinadas questões dentro de fases preclusivas se solidifiquem naqueles processos mais difíceis. Então eu gostaria de ouvir a manifestação dos senhores, né, dentro da ordem que os senhores considerarem possível, porque os três abordaram isso. Os recursos, né, que diz, certamente vai se surgir, né, que seja no tribunal, ela vai achar um preço, seja grave mental, se há uma previsão específica para isso, uma vez que o pedido de efeito suspensivo pode ser reiterado em diversas fases do processo, momentos processuais distintos, né? Ou seja, patrimônio e em relação a isso ou não se insurge. Aí pede novamente, se insurge, então esse sistema das preclusões vai ficar em relação a isso. E modificar-se-á a cultura do tribunal também, em além de manter, né, agravar as punições fixadas por magistrados em primeiro grau por litigância de má-fé, porque hoje a primeira interpretação que a gente tem no primeiro grau é que às vezes há uma certa parcimônia em revogar, dizer que não houve aquela má-fé, porque está mais distanciado do processo, né? Nem por uma questão retórica do tribunal, é porque ele busca mais prudência, que é o papel dele. Talvez nesse caso não seja o caso da punição por litigância de má-fé, mas se vai haver uma modificação de cultura, se o juiz identificou a má-fé, sinal que houve, aqui eu vou ampliar a medida, porque eu estou vendo que o pedido é idêntico e de novo, né, para a gente poder efetivamente reprimir esses excessos que, infelizmente, no direito brasileiro, o que é para ser uso, muitas vezes vira abuso. Mas tem que antes desse 79, 77, que fala dos atos atentatórios de na justiça. Deixar aqui, não produzir prova, praticamente, declinar o interesse, não praticar menção. Inclusive no recursal. E aqui, já que é possível reiterar, repetir, cumprir com as atidões, como é que fica a questão também do contraditório? Vai ter, porque daí aqui se vem é a dado multa do efeito, parágrafo outra parte seguinte. vai surgir no sentido contrário. Né?
Então a gente vai ter Muda até 20% do valor da ou recurso de uma parte, ou recurso da outra tem parte. 77, tem Então, 80. são duas situações, gente. Tem tanto contraditório quanto a questão da previsão. É só na prática que isso vai acabar se resolvendo. Falamos. O doutor Abelar nos deixa em posição de cheque aqui, porque a gente já não conhece assim, o código com aquela facilidade que nós temos o atual. Mas, assim, com a possibilidade de algum equívoco aqui, nós vamos dizer o seguinte. Existe hoje, na previsão do anteprojeto, duas circunstâncias distintas. Uma que ele resolveu chamar de ata tentatória de dignidade da justiça, que hoje nós temos lá na execução, lá no 600, 601, e aqui foi transportado para a parte geral do anteprojeto, está no artigo 77. E aqui prevê, nesses atos atentatórios de dignidade da justiça, o seguinte: se a parte deixar de cumprir com exatidão as decisões de natureza antecipada, final, ou criar embaraço à sua efetivação, ou praticar inovação ilegal sobre o estado de fato do bem, do direito litigioso, ele poderá estar incorrendo nesse ato atentatório de dignidade da justiça uma multa de até 20%. E isso é diferente da litigância de má-fé, que está no artigo 80 e tem aquela multa que nós temos hoje de até, aliás, até não pode ser superior a 1% e nem inferior a 10%. Tá num teto ali, né? Tem uma base para ser fixada. E aqui daí tem lá, interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório, incidente manifestamente infundado e tal. Então vai depender de conseguir caracterizar a conduta que nós estamos falando aqui na litigância de má-fé ou eventualmente no ato atentatório de dignidade da justiça, para ter a questão de punição que o Abelar lembrou, né? No mais, a gente tem que ver o seguinte, que a lógica do código é simples, quer dizer, você não tem preclusões, hoje a regra é de não precluir, salvo as questões que têm agravo de instrumento como regra básica, né? Então, aquelas que têm agravo de instrumento, se você não interpôs o agravo de instrumento, precluiu. Todas as demais não estão preclusas, você vai poder rediscuti-las de novo aonde? Na apelação, desde que você faça aquele protesto, né, que veio aí certamente importado do direito do trabalho, né? Então, você vai, e o advogado vai aprender a protestar. Hoje, protesto, atim, protesto, né? Bom dia, protesto. Né? Vai passar o nome do doutor agravo para o doutor protesto. Doutor protesto. Toda comarca que você passava tinha o doutor agravo, né? Aquele advogado que tudo que você faz, ele agrava. Exatamente. Então agora vai ser o doutor protesto. Doutor protesto. Ele vai protestar. Se ele vai depois disso utilizar ou não lá, quando do apelo ou das contrarrazões do apelo, aí é uma questão do momento ver a ele se é algo adequado ou não. Ou seja, não há como eu entender que esta postura de protesto venha propriamente incorrer ainda numa circunstância de má-fé, enfim, isso não é o caso ainda. E depois que ele exercer propriamente o recurso, ou nas contrarrazões de recurso, a manifestação de querer rediscutir isso, é que a gente vai poder dizer se ele está ou não. E daí, se for a nível recursal, como lembrou, aí você tem ainda os honorários recursais, né? Quer dizer, aquele que eventualmente perde o recurso por estar ali tratando de algo que não deve, ele ainda é condenado em honorários recursais. Ou seja, então, em termos de penalização, aí o que você vai ter? Você vai ter que tentar construir esse cenário de litigância de má-fé, ou se não tiver litigância em atentado, pelo menos os honorários ele vai suportar por estar demandando trabalho desnecessariamente. Pelo menos assim, num conjunto inicial aqui, é essa que me parece as posições aí. Não sei se o Canela tem alguma ideia diferente. Só antes do Canela, eu acho que o Sandro está correto, eu acho que você tem essa possibilidade, o código traz esses instrumentos. É preciso também mudar um pouco a cultura, né? Porque nós não temos muito essa cultura da aplicação disso, né? Às vezes o juiz tem uma visão um pouco paternalista, né? Ele vê que aquilo está, a parte está deferindo um dever, ou está praticando um ato atentatório de dignidade de justiça, ele diz, não, vou deixar passar, é uma vez só, é só essa vez, não vou fazer. Então é preciso também mudar essa cultura, não adianta você ter os elementos e o juiz não aplicar. Não vou aplicar, eu já vi, por exemplo, colega dizendo, eu não vou aplicar porque fica mais difícil, eu tenho que fazer, depois eu tenho que fundamentar por que eu estou aplicando, eu tenho que dizer qual é o valor de tanto a tanto, e eu estou com outro processo para decidir, é melhor não fazer e é melhor eu tocar minha vida aqui, né?
Então, eu acho que é preciso também mudar um pouco essa cultura, porque se a gente não muda essa cultura, a gente fica sendo vítima desse tipo de comportamento antiético na condução do processo, né? No relacionamento que deve se estabelecer entre as partes, do Estado juiz e tudo isso, né? Então, eu acho que a mudança de cultura do juiz também é importante com relação a isso. Então, eu concordo integralmente com o que foi dito pelo professor Sandro, professor Rodrigo. Acho que realmente houve uma mitigação do princípio de preclusão, mas eu só faço uma observação quanto a isso que o professor Belar falou. E me preocupa o seguinte, né? Primeiro, a questão da preclusão relativamente a questões que supostamente constituem-se objeções, né? Então, reiteradamente, isso pode ser replantado no processo e cabe ao juiz apreciar. Agora, por outro lado também, o juiz não está sujeito a preclusões propriamente ditas, que as preclusões estão direcionadas em regra às partes, né? Então, veja, me parece que o sentido dessa mitigação da preclusão é caminhar no sentido de que todas as questões sejam remetidas eventualmente para a sentença e eventualmente para a apelação. Dentro dessa perspectiva, e se esse for um princípio extraído do sistema, né, de que realmente as questões vencidas ou as que vierem a se vencer e não forem protestadas em momento oportuno devem ser resolvidas oportunamente no âmbito de cognição mais exauriente, se esse princípio prevalecer, me parece que o juiz teria condições realmente de, em alguns casos, né, entender que há configuração ou de ausência de dever da parte, ou de litigância de má-fé, conforme o caso, como diz o professor Santos, mas, de qualquer forma, a minha maior dúvida é a interpretação que os tribunais vão fazer disso, porque é dever do juiz, inclusive está no Código de Ética da Magistratura Nacional, apreciar a postulação das partes, né? E ainda que elas reiterem essa postulação, digamos que o juiz tenha, de alguma forma, decidido de forma contrária a uma jurisprudência predominante, por exemplo, será que, se a parte retomasse essa discussão, ele não teria que apreciar sob pena de configuração, por exemplo, uma espécie de desídia do magistrado? Então, quer dizer, eu acho que nós vamos ter que meditar bastante sobre esse assunto, exatamente pela questão da mitigação da preclusão e que princípio que vai ser extraído aí. Se o princípio é de projeção de exame ao final ou não. Tem uma questão, na verdade não é exatamente uma questão, em relação à suposta redução de recursos, né, com a retirada aí dos embargos infringentes, mas de certa forma uma criação de embargos infringentes de apelo, de agravo e também de Rescisório. decisão rescisória. Isso. Aonde, na verdade, se isso efetivamente vai ocorrer de ofício, independentemente de requerimento, toda vez que houver um voto vencido, o recurso, o julgamento do recurso vai ter que se repetir. Então, nós vamos julgar duas vezes, necessariamente, toda vez que haja um voto divergente. Me parece que isso tende a criar, se assim permanecermos, estímulo, né, ao voto vencido. Porque no tribunal, hoje, todos, enfim, têm o seu posicionamento e lavam os votos divergentes com tranquilidade, sem essa preocupação de ter que voltar à rediscussão, a não ser que haja, né, a oposição aí dos embargos infringentes. Então, se retirou um, mas na verdade se criou outros 3 de ofício, e na verdade, se a ideia era reduzir o montante de recursos do tribunal, me parece que isso vai assoberbar muito mais, uma vez que está encampando também os agravos e a ação rescisória. Ou será que isso ficará a cargo dos tribunais, regimentalmente, né, criar o procedimento, como isso se dará, uma vez que isso existe no próprio código, e quem sabe aí ele possa criar uma forma específica, né, só quando houver oposição ou não. Como dizia
Obrigado, desembargadora, pela contribuição, né? Como dizia o grande filósofo contemporâneo Arnaldo César Coelho, se permanecer assim, a regra é clara, né? Quando o resultado da apelação for por decisão não unânime, no sentido de reformar a sentença de mérito, o julgamento terá prosseguimento. O julgamento não se encerra, ele tem prosseguimento. Em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores a serem convocados nos termos previamente definidos no regimento interno. O regimento interno, me parece, se prevalecer essa redação, ele não vai estabelecer se vai fazer ou não vai fazer. O julgamento terá seguimento. O regimento interno vai dizer como que vão ser convocados os outros julgadores. Qual é o número, como que isso vai se dar e tudo isso, né? É de outra Câmara, não é de outra Câmara, como é que não é da mesma competência, não é da mesma competência. Então, eu acho que é isso que estabelece, né? Eu torço para que isso seja alterado, porque eu acho que aqui a gente dá, como a senhora mesmo disse, nós estamos dando um passo atrás aqui, né? Com relação a esse sistema. Então, não adiantou nada tirar os embargos infringentes. E outra coisa, né? E a beleza do julgamento colegiado é exatamente a possibilidade do debate e do voto vencido, e da possibilidade de se estabelecer. É disso que se extrai, porque senão o julgamento era monocrático também no tribunal. Então é também um desestímulo a isso também, a esse debate de ideias, e a beleza do julgamento de segundo grau está nisso também, né? Então, é claro, eu também concordo em gênero, número e grau. Vai desestimular o debate e o voto vencido. Né? Os membros vão fazer o máximo para tentar julgamento unânime, porque sabem que se não julgar unânime, não terá encerramento o julgamento prossegue, na verdade, né? E aí vai ter que se ampliar o quórum e tudo isso e tal, e vão ter que votar de novo aqueles que já votaram e tudo isso. Então, com relação à pauta do tribunal, isso é um problema, sessão e tudo isso, né? Então eu penso que é confuso. O que vai acontecer... Veja, nós estamos reunidos aqui. Em qualquer discussão não há unanimidade, né? Existem posicionamentos divergentes em toda a doutrina, nos julgados, na jurisprudência. A tendência é fazer uma pacificação, uma unanimidade de julgamentos, de decisões, e isso vai refletir no primeiro grau. À medida em que o tribunal, né, de certa forma, acabe tendo uma tendência a ter só julgamentos unânimes, esses julgamentos vão se tornar pacíficos, porque cada vez menos você vai ter julgamentos divergentes. Então, nós temos nas câmaras, por exemplo, composições. Conforme a composição da Câmara, você tem um resultado. Né? Então, somos em 5. Se for os 3 primeiros, você tem um resultado de julgamento numa matéria. Se for nos 3 últimos, você tem outro, justamente por causa da divergência. Ninguém é obrigado a pensar ou julgar de forma equânime, igual aos demais. Agora, isso vai refletir no primeiro grau, que vai ser tudo igual, não vai ter posicionamentos diferentes, e aí, obviamente, né, as decisões acabam sendo reformadas num sentido único, tá? Que com o tempo, se isso realmente permanecer, a tendência é desestimular completamente as divergências. Nós vamos ver aqui duas coisas. Nós vamos ver duas coisas aqui. Uma vai ser aquela máxima que já existe no âmbito do STJ, do relator dizer assim: embora eu ressalve a minha posição em sentido contrário, eu acompanho o julgamento que está sendo, ou seja, para não fazer o voto vencido e não criar essa circunstância, vai ser fazer ressalvas de posições, mas não vai dar ensejo a ter uma maioria. Segundo, a doutrina vai disputar aqui quem que vai dar o nome a esse julgamento, né? Eu já falei aqui que é julgamento bifásico, vai ser o julgamento prorrogado, né? Nós vamos criar que a doutrina vai perder um tempão a discutir qual vai ser o nome quem vai dar o nome a esse fenômeno. Então tem essa parte engraçada da história. O regimento vai convocar sempre 5, para a sessão de 2 vão ficar no banco. E fica ali em stand-by, né? Stand-by ali de castigo. Agora, fazendo duas fofocas, né? E é fofoca mesmo, me perdoe. Quando eu conversei com o Fred a respeito, da última vez que eu estive com o Fred pessoalmente, conversando sobre essas acomodações que o anteprojeto estava sofrendo, ele me disse que este aspecto aqui tinha sido, salvo engano, uma sugestão da professora Ada. A professora Ada que acabou sugerindo essa formatação nova por causa da questão dos embargos infringentes que não estavam acontecendo e tal. Então veio essa sugestão. Não sei se, parece que a professora Ada e o professor Bedak parece que tiveram alguma ideia nesse sentido e daí acabou inserindo desse jeito. E a questão do efeito suspensivo do apelo não estava no anteprojeto.
projeto tinha acolhido todas as ideias que foram postas aqui, contra o sistema, etc. Então, o anteprojeto estava sem efeito suspensivo à apelação. Porém, chegou um deputado de algum poder, já foi ministro de Estado, agora no apagar das luzes, disse sim, ou se coloca o efeito suspensivo no projeto, ou este projeto está morto. E daí o pessoal, como quer fazer o projeto ficar vivo, colocou novamente o efeito suspensivo. Então é assim que se faz lei no nosso país também. A gente fica aqui meio, às vezes, incomodado. O que será que a comissão estava pensando? A comissão não estava pensando em nada, mas chegou um deputado e falou assim, ou vai ser assim ou não vai ser mais. Aí, dentro do quem pode mais, né, acaba acontecendo. Então, se inseriu novamente, teve que ser feita uma readaptação de dispositivos daí, por conta dessa reinserção de algo que tinha sido retirado. Está aí. Então acontece muitas vezes muito bem disso. Se foi a professora Ada mesmo, o professor Bedag, a gente sabe como funciona eles. Vai ser, eu quero que ponha isso no código. Aí a gente fica lá, professora, veja bem. Não, tá bom, vamos pôr. E daí vem e fica esse monstro que está criado aí, né? Então, a gente às vezes sofre um pouco com essas questões de uma certa autoridade que se surge ao longo do caminho das coisas e funciona.